Mais recentemente a OCDE, e é responsável entre muitas coisas pelo programa PISA e todos os testes que estão a ser feitos para aferir o estado das aprendizagens no mundo, publicou sobre o futuro da educação em 2030 duas questões que são muito prementes. Primeiro, questiona-nos quais os conhecimentos, competências e valores que os alunos de hoje precisam para mudar o seu futuro em 2030 e como podem estes sistemas educativos desenvolver conhecimentos, competências, atitudes e valores. E no preâmbulo deste texto diz que as escolas enfrentam desafios crescentes para preparar os alunos para rápidas mudanças económicas, ambientais e sociais, para empregos que ainda não foram criados, para tecnologias que ainda não foram inventadas e para resolver problemas sociais que ainda não foram previstos. A educação pode equipar os alunos com as competências para moldar as suas próprias vidas para as das outras pessoas. Portanto, a mudança na educação é também iminente. E com base no conhecimento que hoje dispomos, antevemos que nas próximas décadas o clima, a demografia, a política, a tecnologia, a economia, o mundo do trabalho, a saúde, estarão todos sujeitos a enormes transformações. O mundo é, por isso, também cada vez mais incerto e mais plural e exige que sejamos capazes de interpretar outras vozes, de compreender a informação e as suas consequências e de nos adaptarmos aos desconhecidos. Na internet está tudo à distância de um clique, mas a questão que nos colocamos hoje é se sabemos gerir esta informação. Mais do que a informação, o que as pessoas precisam de saber é distinguir o que é importante daquilo que é irrelevante e construir, então, as suas imagens sobre a realidade. O acesso aberto ao conhecimento e ao mundo nem por isso nos tornou mais críticos. Tornou-nos, sim, mais seletivos. Selecionamos o que queremos ver, mas nem sempre pensamos sobre o que estamos a ver e de que maneira que isso nos influencia e, por vezes, até nos manipula. Selecionamos de uma forma subjetiva aquilo que queremos incluir nas nossas vidas e as nossas escolhas são múltiplas. A complexidade do futuro é de tal ordem que as empresas demonstram grande interesse nos algoritmos e trabalham sobre os dados pessoais, analisam e geram perfis para conseguir antecipar as nossas escolhas enquanto indivíduos. Desenvolvem ferramentas capazes de prever as ações e as opções, de manipular os nossos desejos e as nossas emoções. Assim querendo, podemos viver aliados nesta incerteza, certos que outros vão escolher por nós. Neste mundo onde tudo parece ser incerto, a gestão dos dados pessoais aparece como uma espécie de bola de cristal que mais rapidamente adivinha o que se passa connosco do que nós adivinhamos. Sem dúvida, um eficiente instrumento de poder, de manipulação nas mãos de uma elite. O diretor do Departamento de Competências e Educação da OCDE disse em 2018 que neste tempo de inteligência artificial temos que pensar melhor sobre o que vai distinguir-nos das máquinas. A escola tem que conseguir produzir humanos de primeira, não podemos continuar a originar robôs de segunda. Esse é o lado bom da inteligência artificial, vai obrigar-nos a focar-nos no que nos torna diferentes e relevantes num mundo robotizado. Portanto, as questões que se colocam e os grandes desafios para a escola estão muito centrados naquilo que é ser humano. O que é que isto significa? O que é que nos liga uns aos outros? O que é que nos move nas nossas vidas? Diz, aliás, que no próximo futuro os indivíduos viverão mais tempo, lidarão com a biotecnologia e com as consequências que daí resultam. Poderão ter, aliás, várias vidas, vários momentos não predeterminados para a educação. A educação será sempre, a partir de agora, educação ao longo da vida. Vários momentos para a aprendizagem, vários momentos para reconfigurarmos aquilo que queremos ser e aquilo que nos liga ao mundo. Isto tudo dá um contexto de grande imprevisibilidade à escola, porque a escola tem que prever então como é que formamos estes cidadãos capacitados para se conhecerem a si próprios e este mundo que todos desconhecemos.
Temos que ter então uma crença numa educação para a autonomia, para a cidadania global e temos que saber preparar-nos para este desafio. E o foco da educação no século XXI já não é então da instrução tradicional, da transmissão do conhecimento, porque isso está acessível através da tecnologia, e nós não podemos competir com todas essas capacidades da tecnologia, mas sim podemos promover uma educação transformadora, que prepara os alunos para saber lidar, aprender e adaptar-se à mudança e ser relevante. Isto exige muita flexibilidade mental e equilíbrio emocional, algo que é mais difícil de ensinar do que ensinar equações, gramática e história. Este ano, no Brasil, Edgar Morin, sociólogo, entre muitos livros também escreveu Os 7 Saberes Necessários para a Educação do Futuro, diz-nos também que o papel da educação é ajudar os alunos a enfrentar os problemas da vida. Isso de uma forma geral, mas sobretudo no mundo em crise. Estamos então a pensar que todo o foco em termos de conteúdo e de metodologias desta educação está a mudar, e está a mudar no sentido de formar o cidadão para que ele se conheça a si próprio. Esta meta é muito complexa, é exigente, porque requer outras transformações ao nível de uma cultura de escola e da forma como ensinamos e como aprendemos uma cultura de escola que determina mudanças nos espaços e nos tempos e na forma como nos organizamos. Onde é preciso saber por que educamos e como educamos. E perante a ausência de modelos que criem uma alternativa viável à escola tradicional, ganham sentido as questões da OCDE, ganham sentido e urgência. É preciso criarmos estes mitos que nos ligam uns aos outros, as relações intersubjetivas, aquilo que nos dá a norte para querermos estar a aprender naquele lugar com aquelas pessoas. É preciso capacitar para o trabalho de equipa, aumentar as capacidades de resistência às adversidades, promover a resolução de problemas, pensar a arquitetura e o programa das escolas, conceber novos espaços, desenhar novas ferramentas, sair para fora do muro da escola ou usar os espaços da escola. Precisamos, em geral, de ser mais criativos na maneira como determinamos o caminho que fazemos quando estamos a aprender e quando estamos a ensinar. Passamos então a um outro tema que também é muito importante nesta lógica de uma educação que também envolve as emoções, a apreciação estética e a própria sensibilidade. Nos últimos anos em Portugal têm-se dado passos ambiciosos em matéria de políticas educativas, implementando uma estratégia que radica no pensamento de mudança e compreende a educação como um processo de aprendizagem ao longo da vida, onde se constroem de forma participada conhecimentos, capacidades e atitudes para o desenvolvimento integral da pessoa. Estas áreas são de natureza diversa, cognitiva, social, emocional, física, prática, e incluem a empatia, a resiliência, a colaboração, a criatividade, a resolução de problemas e também a educação para a sensibilidade. O perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória estabelece uma matriz de princípios, valores e áreas de competências para o desenvolvimento do currículo e identifica como áreas essenciais a sensibilidade estética e artística, a par do pensamento crítico e criativo. Este perfil dos alunos dá-nos uma noção de que aquilo que o Ministério orienta em termos de aprendizagens é para o domínio de competências por oposição ao simples domínio dos saberes, dos conteúdos. O aluno, ao fim de 12 anos de escolaridade obrigatória, deve dominar estas competências, deve saber fazer e saber estar nestas diferentes áreas, e esta conquista de elencar também ali a sensibilidade estética e artística e o pensamento crítico e criativo é um instrumento muito empoderador de tudo que poderá vir a ser este pensamento de um cidadão. Este perfil do aluno concentra a ação educativa num perfil que prevemos para o cidadão do futuro. E é no seio desta estratégia concertada que também surgiu o Plano Nacional das Artes, para assegurar uma maior presença das artes na definição e na produção artística
no currículo e no dia-a-dia dos cidadãos. Mas o que significa exatamente educar para a sensibilidade? Isto implica uma educação preocupada na formação integral do ser humano, enquanto ser autónomo, composto por corpo, mente e espírito, respeitando e atendendo a sua condição humana. Uma educação por uma compreensão mútua entre pessoas, culturas diferentes e referentes dessas culturas, que envolve processos de fruição de diferentes realidades culturais, para o desenvolvimento da expressividade pessoal e social dos alunos. A sensibilidade exige abertura e aceitação do que é estranho e se desconhece, sem julgamento, sem preconceito. Exige processos de descoberta, de questionamento, de diálogo, com base na curiosidade dos alunos e dos professores também, porque aqui nós somos todos aprendizes, em diferentes fases da nossa vida e com diferentes idades. A educação para humanizar é necessária atendendo ao relacionamento do humano com a tecnologia, do humano com o conhecimento e a formação desse ser sensível, provocando novas formas de aprender que envolvam a comunicação, a colaboração, o sentimento e as emoções. Para desenvolver a sensibilidade, precisamos de pensar que alunos encontramos nas salas de aula e que cidadãos queremos para o futuro. Cidadãos habilitados a comunicar usando as linguagens que Loris Malaguzzi nos fala. Ele diz que nós temos 100 linguagens e que a escola e muitas vezes a vida nos rouba 99. Na comunidade alargada de aprendizagem, que abrange o aluno, a família, o educador de museu, o artista, a sociedade, os professores, todos somos membros co-construtores do aprender que recorre a diferentes linguagens, além da tradicional lógico-verbal, que é aquela que usamos de uma forma generalizada e que amplia então um leque de vivências e experiências culturais do aprendiz. A escola só poderá ser para todos se não excluir ninguém, assumindo que o problema de um é o desafio dessa comunidade. Temos que saber incluir na escola também todas essas outras linguagens. E, por fim, a questão da criatividade, que consideramos ser uma das respostas mais úteis e mais eficientes a todas estas questões e toda esta incerteza que vos falei. E começar por vos propor esta situação. Se perguntarmos a um jovem que faz um bom aluno de artes, ele vai dizer que é uma questão de talento e que se não se nascer artista, nunca será bom aluno de artes. Então ele dirá a si próprio que não há nada a fazer, ou se é bom ou se é para esquecer. Isto é um problema cultural. O que acabei de ler foi dito a propósito não das artes, mas da matemática. Mas a relação dos alunos com as artes e com a matemática, por mais que nos pareça diferente, não, têm os mesmos preconceitos. Se fizermos a mesma pergunta a um aluno em Singapura, ele vai responder: se estudar muito e o professor me ajudar, estou certo que poderei ser bem sucedido. Porque este aluno acredita que o esforço pode fazer diferença, acredita nas suas potencialidades e é mais resiliente porque tem apoio, acredita que pode até mudar o mundo. Na verdade, esta história relaciona-se com a perda de confiança nas nossas capacidades à medida que vamos lidando com o erro e com a falha. E, infelizmente, tantas vezes também com a educação. Assim, se perguntar uma turma do primeiro ano quem se acha criativo, todos levantarão as mãos. Mas se fizermos a mesma pergunta a um grupo de alunos mais velhos, a maior parte não se vai considerar criativa. Eu tinha aqui a história que o Paulo acabou de contar e nós não combinámos. Porque é muito esta ideia de é óbvio que eu sei desenhar a cara de Deus, porque Ele tem uma face para mim. E esta ideia não só do acreditar que eu tenho, mas como eu sei e eu posso mostrá-lo, é uma materialização da confiança. É este trabalho para a confiança que também queremos, no fundo, potenciar através da criatividade, do desenvolvimento da criatividade. A questão da confiança e da persistência está relacionada com o processo criativo e com o poder do erro. Assumir com naturalidade o conflito e o erro é fundamental para a evolução do conhecimento.
Errar significa que estamos ativamente à procura de uma solução, envolvidos num processo de descoberta. Samuel Beckett diz num poema até: tenta outra vez, fracassa melhor. O erro ensina-nos a resistir. E de que forma está o erro então relacionado com a criatividade? Como exercitar a criatividade e porquê? O mito e o mágico resultam da criatividade humana e ajudam-nos a saber lidar com o desconhecimento, com a ambivalência, com o simbólico. A arte e a criação dão-nos objetos, dão-nos narrativas, visões de que nos mostram como incluir o absurdo e o bizarro na relação com a vida. Sem medo do ridículo, porque no imaginário e no irracional não existe possibilidade de erro. Ken Robinson trouxe esta imagem, estudou a relação da criatividade com a educação e diz mesmo: se não estivermos preparados para errar, nunca faremos nada de original. A criatividade surge assim como um processo de libertação, de construção e análise, que requer conhecimento e esforço. Não é um estado de alma, é uma competência que se desenvolve, mas também se pode inibir. E David Kelley, que é o fundador da IDEO, que no fundo trabalha muito e desenvolveu os conceitos de design thinking, ele diz mesmo: acontece que a criatividade não é um presente raro para ser desfrutado por poucos sortudos. É uma parte natural do pensamento e do comportamento humano. Em muitos de nós fica bloqueado, mas pode ser desbloqueado. E desbloquear essa centelha criativa pode ter implicações de longo alcance para si, para a organização, para as organizações e para a comunidade. A premissa da criatividade é justamente a que muitas respostas são melhores do que uma, o que significa que perante um desafio, o criativo não se contenta com aquilo que é óbvio e imediato, vai à procura da fluência, sabendo que não acerta nunca à primeira e que é preciso experimentar e por vezes até perder o controle, sem medo, sem censura, sem julgamento, no desvio. Aliás, o pensamento criativo pouco tem de linear ou de lógico, porque desafia outras formas de pensar e de fazer, o que chamamos de pensamento divergente ou lateral. E o trabalho criativo requer uma mente intuitiva, com emoções e sensações, aberta a isso. Para se desafiar no processo criativo, Brian Eno, compositor, produtor, em 1974, criou um conjunto de cartas a que chamou estratégias oblíquas, para usar sempre que se achava numa área de conforto ou quando estava a dominar uma situação. Nessa altura lançava-se uma carta que continha uma frase ou uma observação enigmática com uma proposta divergente, absurda, invulgar. O propósito era provocar a perda do controle com uma estratégia criativa. Até que ponto isto não pode ser também uma metodologia para trazermos para o nosso pensar e as nossas pedagogias em sala de aula. A criatividade é então um processo de resolução de problemas, que requer também uma manifestação. Podemos ser criativos em tudo, mas não se é criativo sem esforço e sem resultados. A criatividade lhe faz de conta, a livre associação das ideias desenvolve a motivação intrínseca e a capacidade de articular diferentes olhares, ajustar e transformar. Mas os espaços físicos são também propiciadores da criação. Devem ser espaços flexíveis, abertos, que permitam trabalhar com o corpo, com a imagem, com o som, com a improvisação, fazer prototipagem e, portanto, trabalhar também com o erro. No Plano Nacional das Artes, acreditamos que não é possível mudar a escola se não transformarmos o meio que integra as relações e que a escola estabelece com o território e com os seus agentes. A escola reproduz em parte a sociedade, mas não a substitui. Por isso tem que abrir-se ao exterior, consciente dos riscos e das surpresas que esta abertura lhe pode trazer. Fazendo-o de uma forma útil e inteligente, para assim ser capaz de formar cidadãos que reconhecem o privilégio da liberdade, dos seus direitos e dos seus deveres, capacitados para lidar com as incertezas e com o futuro. Cidadãos relevantes, políticos, poéticos, sensíveis. Uma escola mais aberta e inclusiva, não homogénea, que não está compartimentada, mas que é transdisciplinar, que integra sem excluir ninguém, ajudando a encontrar vários caminhos de realização pessoal e de participação no bem comum. Uma escola que é também um polo cultural. Mas para que a escola mude é necessária uma mudança de mentalidade sobre a importância da cultura na vida dos cidadãos.
Por isso acreditamos que a forma de alcançar este desígnio é quebrando os muros que separam a escola da sociedade e por isso também desenhamos esta estratégia versátil e sistémica, viral, vou usar um termo em voga, que pretende assegurar a contaminação nos vários setores sociais, política cultural, a capacitação de todos os educadores, mas também as áreas de educação e do acesso. Então teremos uma escola que entende que a vida também é currículo e que se reconhece e que reconhece que a centralidade das artes e das competências que se desenvolvem em torno da fruição e da produção criativa são tão fundamentais como saber ler, saber escrever ou saber contar. Este desafio consiste na procura de novos cenários para a educação cultural, o que pressupõe um olhar para o mundo, para projetar a mudança, para pensar em diferido, constatando que os nossos modelos não são os que vão perdurar, mas sim os que formarão os cidadãos das gerações que se seguem e que desejamos sejam capazes de construir, eles sim, esse futuro que perdurará para eles, adequado aos seus tempos e às suas convicções. A educação para a incerteza, para a sensibilidade e para a criatividade procura formar cidadãos atentos ao mundo, que o questionam muito para além da sua satisfação e que, por via do conhecimento e da experiência, são então investidos de um poder e também de uma responsabilidade de fruir e também de participar.